Si en problemas te encuentras y no paras de llorar, si ves que todo sale mal, si en un pozo oscuro o encarcelado estás, mira el cielo, Dios tiene un plan. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. Tentación se acerca y flaqueando tú estás, pide a Cristo fuerzas para luchar. Recompensa aquí tendrás por tu fidelidad. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. Sé fiel, sé fiel, sé fiel. Amén, amén. Queridos hermanos, que sábado bendecido estamos teniendo. A igreja está reunida neste lindo lugar, que me parece que é o lugar de acampamento mais grande do mundo. Aqui já houveram alrededor de 40.000 pessoas reunidas em algum momento do passado. A igreja adventista já estuvo acá várias vezes com os conquistadores. Tuvimos nosso último campo de conquistadores aqui também. E que lindo hoje por la manhã ter aqui a Associação Metropolitana em seu camp meeting. Hermanos, líderes da igreja com suas famílias, disfrutando o companheirismo, esta fiesta espiritual. E também por la tarde vamos ter capacitação. Que lindo, hermanos, que bonito. Muitas graças, Pastor Barahona e sua equipe por la invitação. E felicitações por la linda ideia, espetacular ideia. Possivelmente este encontro ajudará a igreja a continuar forte, marchando unida para cumprir a missão. Me quedei impressionado também como temos músicos acá em Santiago. Primeiramente, a música que cantamos, Reavivados para cumprir a missão, foi composta especialmente para esse encontro. Que linda música! Reaviva-nos para cumprir a missão. Depois, outra música que escutamos também composta por el jovem Id. E agora, a outra música, falando de José, acabamos de escutar um duo, Edith e seu futuro hijito, cantando também. É por isso que o microfone teve um problema, porque ele hijito queria cantar também.
Eu quero incentivar vocês para desenvolver seus talentos, amigos. Desenvolvem seus talentos. Há muitos talentos e vamos incentivar nossos jovens irmãos. Eu lhes conto porque este ano toda Sudamérica estará cantando no CD JA. Toda Sudamérica estará cantando na música que foi composta cá em Chile. Não sei se vocês já receberam o CD JA a hora de 2011, Amigos de Esperança. Não sei se já receberam. Pero uma das músicas é justamente acá de Chile, composta pelo pastor Luiz Araya e o pastor Daniel Monte, Amigos de Verdade. Linda música, vocês já conhecem, pero toda Sudamérica estará cantando. Então, les incentivo, hermanos, que seus talentos vayam adelante. Muito bem. Bem, amigos. Minha irmã Margarida, como é a igreja de tus sueños? Como é? ¿Qué tiene la iglesia de tus sueños? Bueno, primeramente tiene a Jesús como pastor y en segundo lugar yo creo que todo el mundo pudiera estar ahí, que nadie faltara a esa reunión. Muy bien. Hermano, su nombre me olvidé. Altimo. É fácil. Altimo. Ok. Al tiro eu memorizo. Altimo, como é a igreja de tu sueño? Por mi sueño, la iglesia Cristo es nuestro pastor. Un día como hoy, vamos al cielo como los ángeles para adorar a Dios al cielo, más allá del sol. Que lindo, que lindo. Pastor Derek, que tiene la iglesia de tus sueños de especial? La iglesia que tú imaginas, esa sería la iglesia ideal. Viéndola aquí en la tierra, yo creo que sería una iglesia que todos trabajáramos, que hubiera amor y que hubiera una fuerte esperanza de que Cristo venga pronto. Bueno. ¿Y Pastor Bolívar? Agregaría un aspecto. Aquí en la tierra, fervorosa, trabajando por el Señor, anhelando realmente poder terminar la obra y encontrarse con Él. Muy bien. Pastor Héctor. Especialmente siendo dirigidos por su espíritu, ya que todo lo que puede salir del corazón humano no nos va a ayudar a avanzar, sino por el contrario, a estorbarnos y de pronto a desunirnos. Sin embargo, cuando el Espíritu de Dios viene a esta iglesia, se manifiestan todos sus dones. Y yo veo a una iglesia resplandeciente, fervorosa, consagrada, predicando con poder este evangelio de salvación y viendo ya a Cristo viniendo en las nubes de los cielos. Gracias, pastor. Pastor Pavés, ¿cómo es la iglesia de tus sueños que tú te quedarías en el ministerio más feliz de toda tu vida? Una iglesia donde hubiese amor. Creo que en la Biblia hay un aspecto ahí que menciona que ese es el indicador de que Dios está con nosotros. Y una iglesia donde hay amor es una iglesia que atrae a las personas. Así que ese es un aspecto para mí importante, y también, como mencionaban, donde fuese una iglesia poderosa, fervorosa, que impactara también a las demás personas. Qué lindo. Pastor Barahona, mi presidente. Hay una cita del Espíritu de Profecía que dice que cuando el Espíritu Santo viene, en su estela vienen todas las demás bendiciones. Yo quisiera ver una iglesia reavivada, una iglesia llena del Espíritu Santo, porque entiendo que si eso está presente, todo lo demás viene. Pastor, ¿no habíamos acordado el tema del sermón? Amigos, queremos una iglesia con fervor, queremos una iglesia con amor. La hermana Margarida sueña con una iglesia que en los cultos la gente venga, la iglesia está llena, esté llena. Los hermanos sueñan con una iglesia consagrada, fiel, que esté lista para la venida de Jesús, que vaya al cielo, una iglesia que trabaje. ¿Por qué no tenemos una iglesia así? ¿Por qué no tenemos? Porque hablamos poco sobre el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué no tenemos una iglesia con fervor? ¿Sabe por qué no tenemos una iglesia llena?
¿Sabe por qué no tenemos una iglesia con amor? ¿Sabe por qué no tenemos muchas veces una iglesia consagrada? Porque hablamos pouco sobre a obra do Espírito Santo. Helena de White nos escreve, hermanos, que donde no se habla do Espírito Santo, donde no se busca a bendição do Espírito Santo, donde o Espírito Santo e sua presença não é lo mais importante, há sequia espiritual, há muerte espiritual. Se vocês querem uma igreja realmente preparada, lista para a venida de Jesus, há que hablar, há que orar, há que buscar, há que humilhar-se, há que rogar por la presença do Espírito Santo, e todas as demais bendições vendrão. Todas as demais bendições vendrão quando uma igreja busca ao Espírito Santo. Eu sei que muitas vezes temos medo de falar do Espírito Santo. ¿Por quê? Porque é muito facilmente, alguns podem cair para um fanatismo. E o diabo, hermanos, é especialista em preparar fanatismos. Outros têm medo de falar do Espírito Santo porque já vão a confundir-se com os pentecostales. E é a especialidade do diabo, hermanos, fazer com que tenhamos medo de los verdadeiros reavivamentos. Pero porque existe o falso, eu vou deixar de falar do verdadeiro? Não puedo. Há que falar do Espírito Santo, hermanos. Hoje, eu quero compartilhar com vocês em la palavra do Senhor, que desde o primeiro livro da Bíblia, desde a primeira página da Bíblia, desde os primeiros versículos da Bíblia, hasta os últimos versículos da Bíblia, encontramos a obra do Espírito Santo a favor da igreja. He estudado bastante, hermanos, estes dias, o tema do Espírito Santo na Bíblia, e é formidável. Eu quero que vocês, com sua Bíblia em manos, possam acompanhar um pouquinho esse estudo. Vamos ler vários versículos, pero será fascinante estudar a obra do Espírito Santo como encontramos em toda a palavra do Senhor, desde o livro de Gênesis hasta o livro do Apocalipse. E eu lhes pergunto, onde por primeira vez aparece o Espírito Santo na Bíblia? Gênesis capítulo 1, versículo 2. A Bíblia já começa falando da obra de quem? Do Espírito Santo. Gênesis capítulo 2. A terra estava desordenada e vazia, e as tinieblas estavam sobre a faz del abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a faz de las águas. E versículo 3. E dijo Deus, sea la luz, e foi a luz. Encontramos, hermanos, que antes da criação, encontramos, hermanos, que antes que Deus empezara a semana da criação, encontramos quem estava actuando neste mundo. Quem estava actuando? O Espírito Santo. Hermanos, o Espírito Santo não estava passeando por el mundo porque não tinha outra coisa para ser. O Espírito Santo sempre foi aquele que preparou o caminho para as bendições. Antes de Deus começar acá, a semana da criação, criando a luz, criando a vegetação, criando depois os animais e finalmente o homem, o Espírito já estava trabalhando. Por isso aprendemos algo muito importante, hermanos. O Espírito sempre está antes preparando a obra. Querido amigo, este ano vamos falar muito de plantação de igreja. Pero antes que vayamos plantar uma igreja, devemos estar seguros de que o Espírito Santo já esteja trabalhando. O Espírito Santo necessita já estar trabalhando. Sempre é assim. Antes que uma pessoa chegue com um livro missioneiro, o Espírito Santo já estava trabalhando. Antes que uma pessoa abra seu coração a Jesus, o Espírito Santo já estava trabalhando. Hermanos, a obra do Espírito Santo é demasiadamente importante. Em todo o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, é muitas vezes falado do Espírito Santo. Pero eu quero saltar agora a los livros históricos. Vamos abrir o livro de Jueces, quando nos encontramos com os homens que governaram Israel, mientras eles não tinham seus reis. Jueces capítulo 14. Vocês conhecem a história de Sansão. Hermanos, Jueces capítulo 14, encontramos Sansão em uma situação muito interessante. Jueces capítulo 14, versículo 6. Sansão, versículo 6. E o Espírito de Jeová vino sobre Sansão, quem despedaçou a leão,
como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Un hombre, hermanos, despedazó un león con sus manos. No tenía una piedra, no tenía un arma, no tenía nada en sus manos. Tenía la fuerza de ¿quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dio la fuerza que un hombre naturalmente no podría tener. ¿Será que no necesitamos más la fuerza del Espíritu Santo también en nuestra vida, en nuestro trabajo? Necesitamos. Yo me acuerdo que yo era un jovencito pastor, estábamos construyendo una iglesia, todos los domingos juntaba los hermanos para la construcción de la iglesia. Y me acuerdo que en un domingo los hermanos estaban más conversando que trabajando. Y la cosa no avanzaba. Los hermanos estaban felices conversando, y es bueno que los hermanos conversen, pero estábamos allá para trabajar también. Entonces, hermanos, no tengo duda, el Espíritu Santo vino sobre mí, y yo tomé en cada uno de los brazos 2 bolsas de cemento de 50 kilos cada una. Yo tenía 60 kilos, con 60 kilos, pero cargando 100 kilos. Y pasé en medio de los hermanos que estaban conversando con las 2 bolsas. ¿Ustedes pueden ayudarme? Y hermanos, caminé unos 50 metros con las 2 bolsas. El Espíritu Santo puede dar fuerzas. Si necesitamos construir iglesias, si necesitamos avanzar, el Espíritu Santo nos da fuerza. El año pasado inauguramos la iglesia en Isla de Pascua. Foi algo fuera del normal. Yo creo que varios de ustedes fueron para allá. Hermanos, el proyecto ya estaba listo, pero cuando los hermanos llegaron a Isla de Pascua para construir la capilla, una linda capilla, mucha lluvia, no alcanzaba la construcción. Finalmente, eles lograram em pouco mais de 2 semanas construir a igreja completa, linda, com todos os detalhes. Eles trabalharam muito. Alguns de vocês também estiveram ali trabalhando. ¿Dónde vino a força? O Espírito Santo. Encontramos que na Bíblia, o Espírito Santo nos dá a força para o trabalho. Bem, depois que salimos de Jueces, entramos em los livros históricos, e o Espírito Santo é muitas vezes mencionado em los livros históricos. 1 de Samuel, vocês encontram, hermanos, quando Deus elegeu a Davi. 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Mira como o Espírito Santo é importante na Bíblia, hermanos. Mira como é importante falar do Espírito Santo. Eu estou elegendo solamente poucos versículos, pero donde hay reavivamento, hay la búsqueda por el Espíritu Santo. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Cuando David fue ungido, el Espíritu de Jehová pasó a estar con él. Por que les gusta tanto os salmos, hermanos? Por que les gusta tanto as histórias de Davi? Por que Davi depois pudo, um jovencito, afrontar o gigante? Por quê? Porque ele tinha as forças dele mesmo? Não? De onde vinha sua força? De onde vinha sua sabedoria para componer as músicas? De onde? Do Espírito Santo, hermanos. Um jovem que estava lleno do Espírito Santo. Nós outros estamos buscando o Espírito Santo também em nossas igrejas. Ustedes como jóvenes, há vários jóvenes acá também estão buscando o Espírito Santo em sua vida. Ustedes como adultos também estão buscando ser llenos do Espírito Santo. Hermanos, Davi estava tão impressionado, tão possuído por el Espírito Santo, que em seus salmos falou tantas vezes da obra do Espírito Santo. E um dos versículos mais conhecidos está em Salmo 139, que habla de la obra del Espírito Santo. Salimos de los livros históricos e chegamos agora a Salmos, los livros poéticos de la Bíblia, e no Salmo 139, mira lo que encontramos, versículo 7. ¿Adonde me iré de tu Espírito? E adonde eu irei de tu presença? Davi estava convencido de que por todos os lugares o Espírito Santo estava com ele, hablando com ele, lhe dando conforto, lhe dando consuelo, lhe dando ânimo. Por isso que Davi suportou, hermanos, todo o que passou com ele, porque ele não estava solo. Quem estava com ele?
el Consolador Celestial, el Espírito Santo. Nós outros como cristianos não podemos viver solo acá, hermanos, senão estamos perdidos. Deus nos invita a viver a vida cristiana, pero llenos del Espírito Santo, el Consolador Celestial, que Jesus prometeu. Quando entramos em los livros proféticos, abra Isaías. Isaías nos habla muito do Espírito Santo, pero eu quero ler solamente um versículo, Isaías capítulo 44, uma linda promessa que há no profeta Isaías, um dos profetas mais conhecidos e mais amados da Bíblia. Isaías capítulo 44, versículo 3, porque eu derramarei águas sobre el sequedal, Isaías 44, 3, e rios sobre a terra árida, e Deus promete, derramarei mi espírito sobre tu generação e mi bendição sobre tus renuevos. A la promessa do Senhor, o Espírito Santo não está prometido para o futuro. Oh, hermanos, a bendição do Espírito Santo não é para daqui 100 anos. Oh, a lluvia tardia não é algo que devemos aguardar para o futuro. A promessa do Senhor é que a bendição do Espírito Santo é para quem? Para tu generação, para mi generação e para mis hijos também, para mis renuevos também. Tu crees nisso? Tu crees nisso? Não devemos aguardar a venida do Espírito Santo como algo para o futuro. Não, hermanos. Não podemos incorrer nesse erro, porque a bendição, a promessa do Espírito Santo é para tu generação, é para tus dias, é para mis dias também. E se avançamos em los profetas, eu tenho que passar por Jeremias, apesar que Jeremias habla muito. Tenho que passar por Ezequiel, apesar que Ezequiel habla muito do Espírito Santo. Ezequiel habla que é solamente o Espírito Santo que pode nos dar um novo coração. Pero eu quero detener-me em 2 versículos de Daniel. É impressionante, hermanos, o que passou com este jovem e depois de vários anos com o ancianito que estava em Babilônia. Daniel capítulo... Vamos ao capítulo 5. Daniel capítulo 5. Agora Daniel já estava bem ancianito. Capítulo 5, versículos 13 e 14. Daniel 5, versículos 13 e 14. Nuevamente o Espírito Santo trabalhando no meio do povo do Senhor. Nuevamente o Espírito Santo presente na vida de los hijos do Senhor. Daniel capítulo 5, versículos 13 e 14. Entonces Daniel foi traído delante do rei e dijo o rei a Daniel: ¿Eres tu aquele Daniel de los hijos de la cautividade de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, e que em ti se halló luz, entendimento e maior sabedoria. El rei que não tinha nenhum interesse nas coisas religiosas, el rei que não tinha nenhum interesse nas coisas espirituais, tinha que reconhecer que Daniel, dentro de ele estava o espírito de los dioses santos. Será que a gente pode mirar-te e também dizer o mesmo? Eu não estou de acordo contigo. Eu não creio nas mesmas coisas que tu crees. Minha vida é distinta de tu vida, pero eu tenho que reconhecer que em ti habitas o espírito de los dioses santos. Não era um espírito de loucura, não era um espírito de fanatismo, era o espírito de los dioses santos que estava sobre Daniel. E a gente lo reconhecia. Hermanos, Deus deseja que lo mesmo passe em tus dias, em tu vida, em tu igreja, em tu família. Quando caminhamos para os profetas menores da Bíblia, eles hablam muito do Espírito Santo. Pero vou mencionar solamente 2 profetas. Joel capítulo 2 é muito conhecido. Não puedo passar por alto, tenho que mencionar Joel capítulo 2, hermanos. Versículo 28, uma linda promessa. Joel capítulo 2, versículo 28. E depois de esto derramaré mi espírito sobre toda a carne. Profetizarão vuestros hijos e vuestras hijas, vuestros ancianos sonharão sueños, vuestros jóvenes verão visiones. E também vuestros siervos e vuestras siervas derramaré mi espírito naqueles dias. Ustedes miram a promessa do Senhor? Toda uma igreja llena do Espírito Santo. O Espírito Santo não é solamente para os ancianitos da igreja. O Espírito Santo não é solamente para as hermanas ancianitas da igreja.
El Espíritu Santo, hermanos, está prometido que será derramado sobre quem? Los niños de la iglesia. Escutamos uma linda história aqui dirigida para os niños. E Deus promete que vai derramar o Espírito Santo sobre os niños da igreja, que vai derramar o Espírito Santo sobre as mulheres, sobre os homens, sobre os jovens. Se avançamos um pouquinho mais em los profetas menores, chegamos a um dos versículos mais lindos do Antigo Testamento, Zacarias capítulo 4, quase cerrando o Antigo Testamento. Quase cerrando o Antigo Testamento, há este versículo. Zacarias capítulo 4, e vocês lo conhecem muito bem, versículo 6. Zacarias viveu em um momento difícil, irmãos. A obra do Senhor não avançava. Eles tentaram reconstruir as muralhas de Jerusalém, pero não avançava. Eles tentaram reconstruir o templo, pero a obra não avançava. Eles tentaram reaver toda a força do povo do Senhor, pero as coisas não avançavam. E que passava? Que necessitavam? Zacarias capítulo 4, versículo 6, foi o mensagem do Senhor para eles em aqueles entonces. Dizia, entonces respondeu e me habló dizendo, esta é a palavra de Jeová, Zorobabel, que disse, não com exército, nem mesmo com força, sino com mi espírito. Aqui está, meus amigos. Tantas vezes queremos que a igreja avance. Tantas vezes sonhamos com uma igreja llena. Tantas vezes sonhamos com uma igreja que ame. Sonhamos com uma igreja que trabalhe. Sonhamos com uma igreja preparada. Sonhamos com uma igreja... Pero não é com força. Não é com ameaça. Não é com crítica, irmãos. Não é com condenação. Lo que falta é o Espírito. Há que buscar, há que um grupo unir-se e começar a buscar o Espírito Santo. Não é com exército, não é com força. Se tu igrejas tem problemas de ética, se os jovens não estão bem consagrados, se a música não está adequada, se as costumbres não estão buenas, se, hermanos, o padrão de vida não está muito adequado à vida cristiana, à maneira adventista de viver, que falta em tua igreja? A búsqueda do Espírito Santo. Não é com voto de comissão de igreja, não é com voto de junta, não é, irmãos, com declarações e documentos que vamos resolver a vida da igreja, não. Nem com força, nem com exército, sino com mi espírito. Há que buscar a presença do Espírito Santo em nosso meio. E quando o Espírito vem a nosso meio, irmãos, as coisas cambiam. O Espírito é diferente, é distinto. Bem, irmãos, tenho que saltar ao Novo Testamento, pero, hermanos, o Novo Testamento está banhado da obra do Espírito Santo. E querem ver? Querem ver? O Espírito Santo, o Novo Testamento está lleno do Espírito Santo. E na primeira página do Novo Testamento, Mateus capítulo 1, encontramos novamente o Espírito Santo trabalhando. Lo mesmo, donde o Espírito Santo trabalha, a igreja cresce. Mateus capítulo 1, versículo 18. Como foi o nascimento de Jesus Cristo? Como foi? O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando deposada Maria, sua madre, com José, antes que se juntassem, se halló que havia concebido de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo novamente estava trabalhando, irmãos. O Espírito Santo, antes que Jesus viniera ao mundo, já estava trabalhando. Há que buscar a bendição do Espírito Santo. E depois, quando Jesus começou seu ministério, foi bautizado, não foi? E em seu batismo, o que passou? Mateus capítulo 3, versículo 16. E Jesus, depois que foi bautizado, Mateus 3, versículo 16. Depois que foi bautizado, subiu luego del água. E é aqui que os cielos se foram abertos e viu ao Espírito de Deus que descendia como uma paloma e venia sobre ele. Hermanos, o Espírito Santo descendeu sobre Jesus. O ministério de Jesus foi poderoso. Jesus viveu como homem, apesar que era totalmente Deus. Pero onde estava a diferença de Jesus como homem? Onde estava a diferença? Que estava totalmente lleno do Espírito Santo, totalmente bautizado do Espírito Santo. Agora, eu quero perguntar, irmãos, Jesus recebeu o batismo do Espírito Santo e no dia de seu batismo, do batismo das águas, pero foi o único momento em que Jesus recebeu o batismo do Espírito Santo?
Foi a única vez? Não foi? Porque Jesus sabia que manhã tras manhã necessitava ser bautizado novamente pelo Espírito Santo. Por lo tanto, todas as manhãs Jesus buscava o Espírito Santo. Quando passamos os evangelhos, encontramos que Jesus dizia: "O Espírito Santo está sobre mim, me ungiu para predicar, me ungiu para trabalhar." Que lindo, irmãos. Tu sientes chamado por el Espírito Santo também para ser a obra do Senhor? Tu sientes chamado? Quando passamos os evangelhos, temos que avançar para Juan. A linda promessa que Jesus nos deixou, irmãos. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Nos quedamos tristes, porque muitas vezes falamos muito pouquito da obra do Espírito Santo. E quando se habla pouco do Espírito Santo, há sequia espiritual. Lamentavelmente, alguns não creem que o Espírito Santo seja Deus. Alguns creem que o Espírito Santo é solamente uma força. Hermanos, que pobreza espiritual. É uma perda de bendições. E justamente como Satanás sabe que o Espírito Santo é a força para vencer o pecado, como Satanás sabe que o Espírito Santo é a força para que a igreja cumpra a missão, como Satanás sabe que o Espírito Santo é a força para ter uma igreja que ame, que esteja consagrada, que esteja trabalhando, que intenta ser o diabo, que a gente creia que o Espírito Santo não passa de uma força. Não é uma persona. Não é uma persona. Pero, hermanos, não podemos deixar o diabo vencer, porque a Bíblia Sagrada nos apresenta de modo muito claro, e Jesus nos deixou a promessa. Juan capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Padre, e os dará outro Consolador, para que esteja com vós outros para sempre. E o versículo 26. Mas el Consolador, el Espírito Santo, a quem el Padre enviará em meu nome, ele os ensinará todas as coisas e os recordará todo lo que he dicho. Amigos, outro Consolador. Aqueles que les gustam estudar el grego sabem muito bem esta palavra outro Consolador que encontramos acá. E no grego é muito clarito: outro igual a mim. Outro igual a mim. Não é um outro distinto. Não. Jesus estava dizendo acá, outro igual a mim. Onde está Jesus hoje, hermanos? Literalmente falando, onde está Jesus hoje? Jesus está no lugar santíssimo intercedendo por nós outros. E é maravilhoso saber que Jesus está no lugar santíssimo, porque ele viveu como homem. Ele sabe o que tu passas, ele sabe o que eu passo também. Ele sabe nossas debilidades e ele intercede por nós outros. Pero quem está com nós outros hoje, hermanos? O outro Consolador que Jesus prometeu. Agora, por que a igreja não busca o cumprimento da promessa do Senhor? Por que hablamos pouco de isso? Há que buscar a promessa do Senhor, este outro Consolador. Ele Consolador que nos ajuda quando passamos por nossos problemas. Ele Consolador que nos ajuda quando não sabemos qual é a saída. É a presença do Senhor nos ensinando. Tu necessitas tomar decisões em tu vida? Tu necessitas do Espírito Santo, que Ele dirija a tua vida. Tu estás acostumado a buscar a direção do Espírito Santo em tua vida? Jesus prometeu que o Espírito Santo seria o Consolador que estaria em nossa vida, nos dirigindo, nos aconsejando, hablando com nós outros. Hermanos, não podemos viver solos. Há que buscar o Espírito Santo para todas as nossas decisões. Quando terminamos acá os evangelhos, entramos em que livro da Bíblia? Quando terminamos o Evangelho de Juan, entramos em que livro da Bíblia? Que livro? Que livro? Hermanos, este livro está correto, pero o nome do livro deveria ser cambiado. Hermanos, este livro jamás deveria se chamar Hechos de los Apóstoles, porque o que mais encontramos neste livro são os hechos de quem? Del Espírito Santo. Pastor Ogaldi leu no início a promessa de Jesus: e recebereis o Espírito Santo. Em Hechos capítulo 2, encontramos que o Espírito Santo vino sobre a igreja, eles foram llenos de poder. Depois, em Hechos capítulo 4, versículo 31, quando vieram orado, o lugar em que estavam congregados temblou e todos foram llenos do Espírito Santo. O Espírito Santo presente na vida da igreja. Se vocês avançam alguns versículos mais, hermanos, mira, no capítulo 8 encontramos Saulo perseguindo a igreja,
pero en el capítulo 8 encontramos el Espíritu Santo dirigindo a iglesia. Mira, por ejemplo, capítulo 8, versículo 29. Capítulo 8 de Hechos, versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Hermano, Felipe viu um carro de pessoas muito importantes. Não sabia quem era a pessoa, não sabia o que a pessoa estava fazendo, pero o Espírito Santo que conhece a gente falou para Felipe: Felipe, acércate a la persona. És uma pessoa que está estudando a Bíblia, acércate a la persona. Hermanos, necessitamos que o Espírito dirija nossa vida. Acércate a esta casa, acércate a este hogar, acércate a esta família, acércate a esta persona, acércate a esta autoridade. E depois, hermano, que Filipe se acercou e predicou o Evangelho, ele, versículo 39, para onde foi Filipe? Para onde foi? Versículo 39. Quando subieron del água, depois do bautismo del eunuco, el espírito del etíope, el espírito del Senhor arrebatou a Felipe, e el eunuco não lo viu mais e seguiu gozoso seu caminho. E versículo 40, pelo Felipe se encontrou em Azoto, em outra cidade. El espírito dirigiu Felipe para outro lugar. Encontramos outra coisa cá, irmãos. Muita gente deseja ter o Espírito e deseja dirigir o Espírito Santo. Não é assim. Não é assim. Nós outros necessitamos ser dirigidos por el Espírito. É justamente ao revés. Não foi Felipe que falou: Senhor, dá-me força para predicar. Não foi assim. O Espírito dirigiu a Felipe: tu tens que vir para cá, tu tens que ir para allá. É totalmente distinto. Necessitamos não querer dirigir o Espírito Santo, pero necessitamos, hermanos, que o Espírito nos dirija completamente. Tu coração está completamente limpo para que o Espírito pueda dirigirte. La junta de tu igreja, querido hermano, está com o coração totalmente limpo para que o Espírito pueda dirigir. Tu igreja está completamente limpa para que o Espírito pueda dirigir. Eu não posso manipular o Espírito Santo. Eu tenho que depender que o Espírito Santo me oriente, me dirija. Tem que ser assim. Vamos avançar um pouco mais? Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Que passou mais? Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Senhor e ayunando, dijo el Espírito Santo: apartad-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os he chamado. O Espírito Santo chamou: eu quero este e quero mais este. A igreja designou, a igreja, hermano, chamou a esses dois homens. Pero quem estava por detrás da decisão da igreja? O Espírito Santo. E como e quando a igreja chegou à conclusão de que Deus estava chamando esses dois homens, Barnabé e Saulo, quando? Quando eles estavam ayunando e orando. Hermanos, necessitamos ayunar e orar para saber a direção do Espírito Santo em nossa vida. Ou na igreja consagrada que busca a direção do Espírito Santo. Agora, queridos, se queremos a direção do Espírito em nossa vida, devemos estar dispostos a seguir o que encontramos em Hechos capítulo 16. Querem? Querem saber? Hechos capítulo 16, versículos 6 e 7. Pablo, hermanos, era um estratega de evangelismo. Pablo havia desenhado muitas campanhas de evangelismo. Pablo queria plantar igrejas em alguns lugares muito especiais. Pablo já havia planificado todo para ser uma grande campanha numa grande cidade. Pablo, hermanos, já tinha sua equipe de missioneiros. Pablo já tinha, hermanos, seus recursos financeiros. Pablo já tinha todo listo, hermanos, para ser uma campanha de evangelismo em um lugar. Pero o que passou? Hechos capítulo 16, versículos 6 e 7. E atravessando Frígia e a província de Galácia, les foi proibido por el Espírito Santo hablar a palavra em Ásia. E o versículo 17, quando chegaram a Mísia e tentaram ir a Bitínia, pero novamente o Espírito não se los permitiu. Não se los permitiu. E por quê? Porque, hermanos, o Espírito todavia não havia logrado trabalhar ali. E por que Pablo ia gastar tempo em um lugar onde o Espírito não havia tocado os corações? E por que Pablo ia gastar tempo onde todavia não haviam corações preparados a escutar o mensagem?
Nós outros que hacemos a obra do Senhor, necessitamos ser guiados por Ele Espírito Santo. Ele Espírito tem que dizer-nos para onde devemos ir. E o Espírito dirigiu a Pablo, irmãos, e a sua equipe missioneira para um lugar onde eles jamais imaginavam, pero para onde foram, plantaram a primeira igreja na Europa. E assim a igreja começou a avançar. Pablo não pensava em ir à Europa, pero o Espírito Santo tinha outros planos para lá. Muito antes de que Pablo imaginara, o Espírito Santo já estava trabalhando na Europa. Nós outros devemos colaborar com o Espírito Santo, irmãos. Não dirigir o Espírito Santo, pero colaborar com o Espírito Santo. Bem, devemos avançar. Depois de ler o livro, alguns versículos do livro de Hechos do Espírito Santo, entramos, irmãos, em las cartas do apóstolo São Pablo. E quando ustedes leem Romanos, não podemos olvidar-nos do capítulo 8 de Romanos. O capítulo 8 de Romanos habla todo o capítulo de la vida em quem? E no Espírito Santo. E vocês conhecem muito bem o versículo 26, Romanos 8, 26. E de igual maneira o Espírito nos ajuda em nossa debilidade, pois que hemos de pedir como conviene, não lo sabemos, pero o Espírito mesmo intercede por nós outros com gemidos indecíveis. Oh, amigos, hermanos, quantas vezes pedimos coisas que não é conveniente? Não é verdade? Pensamos que é nosso melhor. Pensamos que é nosso melhor, pero o Espírito que conosco todas as coisas traduz nossas orações de outra maneira. E Deus contesta nossas orações para as coisas que sejam melhores para nós outros. Não puedo avançar mais nisso, irmãos. Vamos para 1 de Coríntios, novamente, a presença do Espírito Santo. 1 de Coríntios, capítulo 2, donde a obra do Espírito Santo é olvidada, há sequia espiritual. Há que falar do Espírito Santo, há que ajunar por el bautismo do Espírito Santo, há que unir os líderes da igreja para a busca do Espírito Santo, porque Deus prometeu o Espírito Santo para os ninhos, prometeu para os jovens, prometeu para os ancianitos, para toda a igreja. Pero mira o que passou, 1 de Coríntios capítulo 2, versículo 4. São Pablo menciona sua experiência de evangelismo na cidade de Corinto. E nem mi palavra, nem mi predicação foi com palavras persuasivas de humana sabedoria, sino com demonstração de quem? E de poder. E de poder. Hermanos, Pablo, antes de predicar em Corinto, havia predicado em Atenas. Pero Pablo foi para Atenas, hermanos, levando toda sua equipe de obreiros bíblicos. Levou seu data show, levou sua equipe de sonido, levou, irmãos, tudo o que tinha de melhor para ser sua campanha de evangelismo em Atenas. Pablo chegou, irmãos, em lugar mais nobre de Corinto de Atenas para ser seu evangelismo. Predicou, irmãos, com o melhor de sua sabedoria, com o melhor de seus argumentos. Predicou o melhor que havia em Atenas. E qual foi o resultado em Atenas? Vocês conhecem a igreja cristiana de Atenas? Em algum lugar na Bíblia encontraram esta igreja? Não. O resultado de Pablo em Atenas foi nulo, zero. E Pablo, avergonçado porque não havia buscado o Espírito Santo, foi a Corinto. Em Corinto, Pablo decidiu cambiar totalmente. E, irmãos, encontramos aqui qual foi a estratégia de Pablo em Corinto. Qual foi? Não foi com demonstração de sabedoria humana. Não foi com data show, não foi com equipe de sonido, não foi com equipe de instrutor bíblico. Foi com o quê? Com o Espírito Santo, irmãos. E se formou uma das igrejas mais conhecidas de toda a antiguidade, a igreja de Corinto. É verdade, uma igreja que teve depois seus problemas internos entre os irmãos, mas uma igreja muito conhecida. Como Pablo logrou fundar esta igreja em Corinto? O Espírito Santo. Querido irmão, quando tu preparas uma campanha de evangelismo, lo que tu estás mais preocupado? Com o data show? Com que estás mais preocupado? Hermanos, Pablo aprendeu que deveria estar mais preocupado com a búsqueda do Espírito Santo, em levar a gente à oração, a preparar os corações, a orar muito. Eu puedo não ter, hermanos, um salão na igreja construída. Eu puedo, quizá, ter que predicar bajo um árbol. Não há problema. Pero há o poder do Espírito Santo, hermanos. Eu tenho que continuar. Vamos para o último capítulo de 2 de Coríntios. 2 de Coríntios, capítulo 13.
Esse versículo é muito amado. 2 de Coríntios capítulo 13, o último versículo, versículo 14. 2 de Coríntios capítulo 13, versículo 14. Ustedes cantam este versículo em forma de música. É muito bonito. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La gracia de quién, hermanos? La gracia de quién? De Jesucristo. El amor es de quién? Es del Padre. Pero la comunión, el consolador, ¿quién es? El Espírito Santo. Será que estamos vivendo uma vida solita nesta terra, hermanos? Eu necessito da graça de Deus, da graça de Jesucristo. Eu necessito do amor do Padre, pero eu necessito da comunhão do Espírito Santo. Minha igreja necessita da comunhão do Espírito Santo. Vamos falar mais da comunhão do Espírito Santo. Vamos buscar o Espírito Santo. Bem, hermanos, depois que saltamos as demais cartas de los apóstolos, entramos no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. E novamente, o último livro da Bíblia começa falando de quem? Do Espírito Santo. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. De onde vinieron as visões do Apocalipse? De onde vieram? Eu estava no Espírito. Ou que são na melhor tradução, eu fui llevado no Espírito. O Espírito me levou. Hermanos, o Apocalipse todo foi generado devido ao Espírito. E depois vocês podem encontrar que no Apocalipse o Espírito habla às igrejas, ¿se acordam? E o Espírito habla às igrejas. Vocês encontram no Apocalipse os 7 Espíritos de Deus. Pero tendremos que concluir e vamos à última página da Bíblia, hermanos. À última página. Apocalipse capítulo 22. Em la última página da Bíblia, novamente encontramos a obra do Espírito Santo. Qual será a última obra do Espírito Santo? Apocalipse capítulo 22. Qual é a última obra do Espírito Santo? Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Qual é, hermanos? 22, versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E ele que oye, diga: vem. E ele que tem sed, venga. E ele que quiera, que tome del agua de la vida gratuitamente. Hermanos, em los últimos versículos da Bíblia, novamente encontramos o Espírito Santo trabalhando. Novamente encontramos o Espírito Santo trabalhando, pero de modo distinto. De modo distinto. Em la primeira página da Bíblia encontramos que o Espírito Santo estava começando a trabalhar solo. Não foi assim? O Espírito estava passeando sobre a terra, sobre a faz da terra antes da criação. O Espírito praticamente estava preparando as coisas, pero estava solo. Pero em la última página da Bíblia, o Espírito está solo? O Espírito está solo? O Espírito está com quem em la última página da Bíblia? Com a esposa, hermanos. E a esposa acá é um simbolismo de quem? De la igreja. Hermanos, o Apocalipse termina dizendo que o Espírito Santo está unido a la igreja. E os dois juntos invitam: quem queira, escute, venga, reciba el agua de la vida, la salvação, hermanos. Não é lindo saber isso? O Espírito e a igreja trabalhando juntos. Este é o sonho do Senhor. O Espírito e a igreja trabalhando juntos, hermanos. O Espírito ha trabalhado muito, preparando os corações, abrindo as portas, chegando a corações. Pero o sonho do Senhor é que a igreja e o Espírito trabalhem juntos. Hermanos, hicimos um vistazo acá da Bíblia, alguns versículos solamente da importância do Espírito Santo. Por quê? Para mostrar que nós outros não podemos ser cristianos se não valoramos o Espírito Santo. Nós outros não tendremos vitória espiritual se não buscamos o Espírito Santo. Nós outros não tendremos uma vida de fervor se não buscamos o Espírito Santo. Há que buscar o Espírito Santo. E para o término, para o cierre da predicação, o Espírito e a igreja têm que estar unidos.
Será que isso vai passar em tua igreja? Será que neste meeting, a coisa principal que vamos fazer, a principal decisão que vamos a tomar, é que a partir de agora, mais que nunca, em nossas juntas de la igreja, vamos estar juntos para buscar a direção do Espírito. Em que direção tu queres, Senhor? Em que direção tu queres? Quando vamos a fazer nossos projetos evangelísticos, para onde queres que vayamos, Santo Espírito? Quando temos nossos desafios, que queres que hagamos? O Espírito e a esposa juntos, hermanos. Donde o Espírito Santo não é hablado, há sequía espiritual. Pero donde o Espírito Santo é buscado, há força, há fervor, há amor, há trabalho, há uma igreja preparada para o cielo. Producto da obra do Espírito Santo dirigindo a igreja. Vocês querem ser líderes que buscam o Espírito Santo? Quero lhes comentar algo que eu vivenciei quando trabalhei em Bahia, irmãos. Em Bahia, os hermanos têm um projeto chamado Vigília, Ajuno e Búsqueda do Espírito Santo. Eu, por natureza, tenho na cabeça muito racional e não me gustam muito as coisas emotivas. Eu tenho um pouco de sangue de alemães, então, para mim, minha cabeça é mais para os números, para as coisas mais exatas. Pero eu fui allá e os hermanos, muitas igrejas, todos os meses têm um sábado para este projeto: Vigília, Ajuno e Búsqueda do Espírito Santo. Outras igrejas fazem a cada 2 meses, outras a cada 3 meses. Bem, irmãos, eu não estava muito convencido disto, mas comecei a ver os frutos, Uma igreja que mensualmente se reúne para vigília, oração, ajuno e búsqueda do Espírito Santo. Quero lhes dar alguns dados solamente. Humanamente não é possível. Vocês creem que podemos encontrar uma igrejas de 300 membros, alrededor de 300 membros, de que todos os membros em lista são fieles dizimistas? Nós outros teníamos várias igrejas, irmãos, que 100% de membros em lista, irmãos, em lista, eram fieles dizimistas. Produto de quê? De la búsqueda do Espírito Santo. Irmãos, eu havia trabalhado em São Paulo. Em São Paulo, nossas associações bautizavam 2.500 pessoas ao ano. Fui a Mato Grosso ao redor disso. Pero cheguei em Bahia, se bautizava 4.000, 4.500 pessoas ao ano. Eu lhes confesso algo, irmãos. Sabem quantas novas igrejas eram plantadas por ano em uma única associação? O primeiro ano que estivemos ali, 40. O segundo ano, 50. O terceiro ano, 60. Produto de quê? Não era produto de uma estratégia humana, irmãos. Não era produto de multi-inversão financeira. Não era. Era produto de quê? De uma igreja que buscava o Espírito Santo. Um campo havia começado como uma missão. Em 4 anos, cambiou de status para associação. E no 5º ano, o campo já havia crescido tanto que se dividiu. Em 5 anos, o campo se dividiu. Hermanos, o campo se dividiu. E agora, próximo ano, completando 8 anos, o campo vai dividir-se novamente. Increíble. Increíble, irmãos. Produto de quê? Que há muita plata. Não há plata, irmãos. A gente é pobre. Excessivamente pobre. Eu me admirava de onde veniam tantos dízimos. E eu lhes comento, irmãos, porque eu converso com a gente de allá, como estão os dízimos de vocês? El campo dividido, que quedou chiquito, irmãos,
o dízimo deles atualmente está alrededor de 700 milhões, de equivalente em pesos chilenos. Um campo que foi dividido, que cresceu. Donde? Um campo pobre. Donde? Uma igreja que busca o Espírito Santo. Uma igreja que busca o Espírito Santo. Lo que Deus quer fazer aqui em nós outros, por nós outros em Santiago. Deus quer fazer coisas fantásticas em tua igreja. Deus quer fazer coisas que nós outros não imaginamos. Pero lo primeiro Deus necessita uma igreja que busque reavivamento. Não existe reavivamento sem a búsqueda do Espírito Santo. Não para que manejemos o Espírito Santo. Não para que sejamos fanáticos e salgamos gritando. Não, não é isso, irmãos. A verdadeira obra do Espírito Santo que dirige a gente. Tu queres volver a tua igreja lleno do Espírito e disposto a buscar o bautismo diário do Espírito. Tu não vais começar com 100% dos membros de tua igreja. Isso não passa, irmãos. Os reavivamentos começam com 2 ou 3 pessoas que tomaram a decisão de cambiar a história da igreja. Se vocês estão com 2 ou 3 irmãos solamente hoje, é o que Deus necessita para começar um reavivamento em tua igreja. 2 ou 3 que se reúnem 2 ou 3 vezes a la semana para buscar o reavivamento. Deus vai operar poderosamente. Queres o poder dele, Senhor? Nesse momento, eu te invito para que inclines o rosto e tu vas pedir que o Espírito Santo comece a trabalhar de modo como nunca antes em tua igreja, em tu ministério, em tu vida, em tu família. Tu vas orar e depois eu vou concluir com a oração final. Amém, Senhor. Querido Padre Celestial, depois de havermos estudado bastante em Tu palavra sobre a obra do Espírito Santo, queremos começar um reavivamento que sai o último da história deste mundo em nossa vida, em nosso hogar, em nossa igreja. Querido Padre, nos envia um companheiro de reavivamento. Que sai nestes dias, que encontremos um outro colega. Aquele que és um pastor, que encontre quizá um outro colega pastor. Um outro anciano, que um anciano, um oficial de igreja encontre outro. Ou que 2 ou 3 da mesma igreja, ou 2 ou 3 membros, ou 2 ou 3 jovencitos, tomem a decisão de começar o reavivamento, que sai o mais grande da história da humanidade. Quando 2 ou 3 começam a buscar o Espírito Santo, poderosa será a llama, o fuego, que vai queimar o pecado, queimar o orgulho, sacar os pecados e limpiar uma igreja para a igreja finalmente se torne uma igreja llena de amor, com interesse em la missão, com interesse no trabalho. E uma igreja que colabore com o final da predicação. Querido Padre, aqui estamos. Cuente com nós outros. Pero, por favor, nos envia este colega. Nos envia este amigo de reavivamento. Que vamos começar com este pequeno grupo de reavivamento. E permita que este camp-meeting seja o mais grande camp-meeting de reavivamento de tua igreja em Santiago. Não queremos dirigir o Espírito Santo, mas queremos pedir que tu Espírito nos dirija em todo
En el nombre de Jesús. Amén.